Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer, né, para poder somar as energias elétrica e magnética, é, por exemplo, subtrair, pegar essa equação aqui, multiplicar com o sinal menos, esse mais aqui, e aí somar. É isso que vai começar a contabilizar uma energia mais. Então a gente vai ter o seguinte: menos rotacional de E escalar mais rotacional de B escalar mais menos que Planck rotacional estou somando tudo, não é igual. A primeira equação lá no seguinte, a DDT meio. Estou somando as duas equações. Essas duas aqui, menos mais essa, menos mais essa, está certo. A DDT de meio, 1 sobre 2 C2, D2. Meio de π ao quadrado mais zero. Então vamos começar a ver. Bom, para ter forma de equação de continuidade, eu preciso ter derivada temporal de uma grandeza e divergência de outra, né? Para poder ter estrutura de uma equação de continuidade. Deixa eu apagar isso aqui. Então a gente tem que ver as divergências, né? Que vão sair. Vou botar isso aqui. Vamos lá. Então, esse termo aqui é rotacional de E escalar B. Então, se fosse ele é produto escalar, né? Então ele é menos epsilon, assim, I JK, derivada do campo elétrico, componente K. Então, isso aqui é o rotacional de E. Escalar B. Então, VI. Isso aqui é a componente I do rotacional, escalar B. Depois o outro termo é mais. É o contrário. Rotacional de B. DJ DK. Tem. Depois, esse termo aqui, temos que Planck, que a gente pode pensar o seguinte: rotacional do rotacional, poderia botar gradiente, divergência, menos o laplaciano. Ou, se é mais vantagem, talvez eu já escrever, deixar em termo de rotacional, eu acho que isso vai valer a pena, porque a gente vai ter rotacional disso aqui, escalar B. Vamos fazer o seguinte, vai ser. Vamos fazer o seguinte jogada aqui. Primeiro, vamos trabalhar esses dois termos, isso aqui vai ensinar a gente aqui. Vamos apagar isso aqui. Então, se eu trabalho esses dois termos aqui, a gente vai ter o seguinte: eu posso colocar, quero gerar uma equação de continuidade. Então, eu preciso botar a derivada atuando em todo mundo. Então, eu posso pegar esse termo aqui e escrever assim: ele é menos epsilon IJK. Derivada J do EK B. Mas é a derivada atuando em todo mundo. Aí essa derivada tem dois termos, assim a gente distribui aqui e aqui. Esse termo aqui é esse que está aqui, essa derivada atuando aqui é essa aqui. Mas aí eu vou gerar um termo novo que é DJBI. Então eu vou ter que cancelar esse termo extra. Então eu vou botar aqui mais epsilon IJK é capa IJ campo magnético. Então, se eu abrir essa expressão aqui, eu vou produzir DJ do EK, que é exatamente esse termo vezes DI. Mas aí vai surgir um termo novo, menos, blá, 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 EK DJ do DI. Então, esse termo espúrio que saiu daqui, cancela com esse e aí eu reproduzo. Então, isso aqui é igual a isso aqui.
Por que eu estou fazendo esse expediente? Porque isso aqui está me dando uma derivada, colocando uma forma de equação de continuidade, a derivada atuando em todo mundo. E aí eu retomo esse termo aqui. Esse termo aqui está com muita cara desse aqui. Então, o campo elétrico livre de derivada e o campo magnético sujeito da derivada. Só que os índices estão diferentes. Mas, esses índices são todos mudos, são todos índices saturados. Então, nada me impede, para ficar igual aquele termo, eu posso renomear. Eu vou chamar o I de K e vou chamar o K de I. O J fica quietinho, ó, o J no eixo, DJ, DJ. Mas o EK e o BI estão trocados, mas como é índice saturado, é índice somatório, então eu posso, nessa equação, nesse termo aqui, chamar o K de I e o I de K, que vai ficar Epsilon K, JI, DJ, DI, EK. Já começa a ficar parecido com esse aqui. Então ficou DJ, BI, EK, DJ, BI, EK. Aqui a diferença é que tem que botar um IJK. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer Epsilon K para JI, é igual a Epsilon J e K. Então, simplicidade. K para J I, J e K. Mas Epsilon J e K é menos Epsilon e JK. Então, esse termo que está aqui é igual a esse. Por quê? Renomeando índices e usando as propriedades cíclicas do Leibniz, eu mostro no final do dia que esse termo aqui é menos Epsilon e JK, menos Epsilon e JK, é K DJB. Então, esse termo aqui cancela esse termo aqui. Então, esses dois termos, e aí eu posso fazer o seguinte, eu posso jogar, quer dizer, o Epsilon é uma constante, então isso aqui é a mesma coisa que DJ de Epsilon e JK é kappa DI, o sinal menos, claro. E aí, posso aqui, JK, vou fazer o seguinte, aqui eu vou botar esse I, botar aqui esse K, aqui na frente, ó, e JK, JKI, K e J. Então, K e J. Então, isso aqui ficou E, vetor B, componente J. Isso aqui é vetorial B, componente J. Então, isso aqui é divergência. Então, isso aqui ficou menos. Esse termo aqui já ficou na forma de uma equação de continuidade, menos a divergência do E vetorial B. Tá. Então, deixa eu apagar isso aqui, porque vai precisar mexer agora nos outros termos, mas o que a gente está vendo é o seguinte. Assim, é o seguinte. Que a estrutura desses dois termos é muito parecida. Aqui é o rotacional de um vetor escalar outro. Então, aqui, eu tenho o rotacional de um vetor escalar esse. E aqui, eu tenho o rotacional desse vetor escalar o outro. Então, está com aquela... É como se esse rotacional de E aqui fizesse o papel do E. E esse rotacional e esse B aqui fizesse o papel do rotacional de B. Vamos ver só. O que eu estou dizendo é o seguinte. Esqueceu o plano, só botar isso aqui, ficou assim, menos rotacional do rotacional de E escalar V. Mais rotacional do rotacional de V, não é isso? Rotacional do rotacional de V escalar E. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos guardar, vamos pegar esse carinha aqui e tratar com a posição. Isso vai facilitar a vida. Então eu posso escrever esse termo aqui, ele é menos Epsilon I JK DJ do rotacional de E componente K. E aí, claro, tudo isso aqui vezes BI, é o produto escalar.
Então eu estou pegando DI vezes a iésima componente disso aqui, que é F do JK, e estou tratando esse rotacional de E, estou deixando ele assim, por enquanto. E aqui, mesma coisa, epsilon I JK, derivada J, da componente K do rotacional do B. Tudo isso aqui vezes é a componente I. E aí vamos tentar fazer o que a gente fez naquele caso, né? Vamos ver se até onde a gente pode fazer aqui. Vamos lá, colocar essa derivada atuando no todo. Então vai ficar menos epsilon I JK dJ. Aí essa derivada dJ vai atuar em rotacional de E, componente K, DI. Vamos lá, a derivada está atuando nesse, mas aí a derivada vai atuar, vai jogar vai surgir um termo extra. Eu vou então cancelar. Então vou ficar mais epsilon I JK, rotacional de E, K, DJ, DI. É isso mesmo? Porque se eu derivar isso aqui, vai dar a derivada do primeiro vezes o segundo, que é isso que está aqui. Mas aí vai derivar, jogar um termo novo, que é a derivada do segundo. Então, esse termo que está aqui, com esse sinal menos aqui, né? Isso tudo que está aqui é idêntico a isso que está aqui. Assim. Agora aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. Aqui, com esse termo que está aqui, eu tenho, quer dizer, qual é a tem alguma, e vão ter que fazer uma coisa semelhante, vão ter que jogar essa derivada aqui para atuar aqui, né? A derivada atuando no todo, vamos ver o que vai dar. Vamos colocar assim, mais. Agora é a segunda parte, esse termo aqui. Epsilon JK. Rotacional de BK. E aí o campo é I. E aí agora vou ter que menos epsilon JK. E aí a derivada vai ter que bater aqui, rotacional de B. Rotacional de BK. DJ. Então, esse termo aqui eu já coloquei na forma de uma equação de continuidade e esse aqui também. Esse termo aqui é esse. Agora vamos ver se tem. Aqui já está numa equação de continuidade, aqui já está numa equação de continuidade. Aqui eu tenho o seguinte: epsilon I JK. Vou pegar aqui. Epsilon I JK DJ DI. Então aqui eu posso fazer o seguinte, então esse epsilon JK, vou transformar isso aqui no rotacional de B componente K, só que a gente tem que ter um cuidado seguinte, ó, JI, então eu vou trocar aqui esse J com esse I, JIK, não é um sinal mesmo. Então, epsilon JIK, DJ, DI, é a componente K do rotacional de B. Então, eu não vou apagar porque eu posso errar, então esse termo vai ficar menos rotacional de E. Componente K, rotacional de B, componente K. Ou seja, fica um produto escalar, rotacional de E, escalar rotacional de B. E esse termo aqui já está com rotacional de B. Então, vamos tentar produzir aqui um rotacional de E. Então, DJ é I, DJ é I. Então, eu vou trocar a hora, vai ficar mais. E aí vai me dar rotacional de E, componente K. Então, esse aqui ficou menos. Então, esse termo aqui, na verdade, esse termo aqui, então, esse termo aqui, esse termo aqui ficou menos rotacional de B, escalar rotacional de E. E esse termo aqui
ficou mais rotacional de B escalar rotacional de E. Então, esses dois termos se cancelam. E aí a gente consegue introduzir esse termo aqui. Então, esse termo aqui fica KBI. Então, KI. Vou fazer o seguinte, vou botar esse K aqui na frente. Ó. IJK, JKI, KIJ. Notação, então não muda de sinal. KIJ. E aí isso aqui vai dar o produto vetorial de rotacional de E, vetorial D, componente J, DJ. Então você vai ficar menos a divergência de E vetor, menos a divergência do rotacional de E escalar. Não esqueci das constantes de Planck, então aqui vai ter o que Planck geral. E aí esse primeiro termo aqui ficou menos a divergência, do rotacional de E vetorial D. Rotacional de E vetorial D. E esse aqui, botei KI de novo, KIJ, precisa ficar mais divergência do rotacional de D. Então esse aqui ficou menos e esse aqui ficou mais. Então, esse menos aqui vai botar menos rotacional. É a ordem literal do produto vai ficar rotacional de B vetorial E. Rotacional de B vetorial E, que é menos E que botar mais e mais, é vetorial rotacional. Então, quase chegando lá. Então, a gente conseguiu botar todas as derivadas que a gente podia colocar. Na verdade, então, deixa eu apagar isso aqui. Então, a gente fez o seguinte, vamos trazer esses termos de divergência aqui para o lado direito. Então, TDT, vou fazer na vantagem, TDT, sobre 2C2, mais um meio e depois. Tchau, cara. Sim. Tá dando para esse X azul que apareceu na tela aí? Sim, dá para ver. Então a gente está trazendo essa divergência toda para cá, mais divergência. Passando para o lado de lá, então é vetorial B. Que é o vetor de quantos? Isso aqui é mais, puro mais. E aí agora esse termo que vai para cá, o sinal mais também, mais que Planck. Mais que Planck, rotacional de E. Vamos lá ver. Vetorial B, né? Alguém me falou? Faltou o Planck aí também. Oi? Faltou bastante Planck. Vou dar uma esquecendo. Vou botar ela aqui. Ah, não, está aqui dentro, né? Tá aqui, vou botar nesse aqui. Essa aqui. E aí, eu trouxe tudo para de cá. Então vamos jogar essa para o outro lado, vai ficar menos. Então vamos dividir tudo por zero. Ah, legal como faz, né? Por zero, aí a gente ganha tudo por ponto de máximo. Dividido tudo por zero. Então, aqui fica 1 sobre zero e aqui C2, né? Agora a gente considera o numerador. E aí aqui, sobre zero. Sobre zero. Então a gente ganha, Matheus, aí uma equação de continuidade, tá bem? Claro, se a gente estiver desprezando o efeito planckiano, a gente ganha exatamente o caso de Maxwell, né?
ganha um vetor de point, mas, como eu falei com vocês, agora, devido a essa quebra de simetria relativista dessas equações, que a gente viu, a equação de Faraday-Lentz é modificada, mas Gauss-magnetismo não, e essas duas equações são as parceiras relativistas. Então, eu mexi numa, não mexi na outra, então eu quebrei a invariância de Lorentz. Então, há uma quebra da simetria de Lorentz, né? Então, a gente não necessariamente pode dizer que isso é a densidade do momento. Isso aqui sim. A gente está vendo o seguinte, a densidade de energia não muda. Então, a escala planckiana, ela não está entrando na densidade de energia. Mas ela está influenciando aqui, isso aqui é o vetor de Poynting estendido. Não necessariamente o vetor de momento. Então, isso aqui é o Poynting estendido. Aí sim, se ele entra no Poynting estendido, provavelmente então o comprimento de Planck vai entrar também no vetor de densidade de momento. Então essa é a outra, vamos dizer assim, a outra simetria que a gente pode estudar. Agora eu vejo, vocês já estudaram a simetria de dualidade? A simetria de dualidade é o seguinte. Simetria de dualidade, vamos pegar as equações de Maxwell. Foi uma coisa que o Dirac introduziu por causa dos monopolos magnéticos. Divergência de E igual a força do X com Z. Vou pegar as equações de Maxwell tradicionais, né? Equações de E. Aqui. Vamos pensar o seguinte, se eu estiver no vácuo, quanto é que a gente esteja no vácuo? Então, se nós estivermos no vácuo, a gente observa que essas equações são muito semelhantes. Essas aqui também têm uma certa semelhança. Por exemplo, se eu fizer aqui o E virar B, aqui eu tenho esse fator C. Então, imaginar o seguinte, se eu transformar se o E virar B e o B, se o E virar B, esse cara aqui vem para cá. Se o E virar B, eu vou ter o rotacional de B. Mas o B deveria virar menos, se eu colocar aqui menos C2, eu quero que essa equação, eu botaria o S. Vamos fazer o seguinte, botaria CD e S sobre C. Isso, né? Daria o seguinte, se eu fizer essa transformação, então vamos dizer, o F sobre C vira B. E o B vira menos E sobre C. Vamos ver. Se o E sobre C vira B, então aqui eu vou transformar. O E vai, então eu vou fazer uma transformação tal que onde tem E sobre C eu coloco B. E onde tem B eu coloco menos E sobre C. Então a primeira equação vai ficar divergência de E. Mas eu estou substituindo E sobre C em B. Então E vai em C vezes B. Vai ser uma constante. Então a primeira equação vira divergência de B igual a zero. Se eu pegar a segunda equação, eu vou ter rotacional de E, vai ficar aqui C vezes B. Segunda equação, vou ficar aqui E, vamos dizer assim, se no lugar do E, sobre C eu coloco B, no lugar do E eu coloco CB. Então aqui eu vou colocar C vezes B. Agora, no lugar do B eu vou colocar menos E sobre C. Então aqui vai ficar mais 1 sobre C2, vai ficar mais 1 sobre C, perdão, no lugar do B, DE dt. Então, esse C cai para cá, e aí a gente está ganhando essa equação, está transformando Faraday, Lentz, em Gauss, em Ampère-Maxwell. Aí, divergência de B. B vira E sobre C. Então, se divergência de B é zero, divergência de E é zero. Divergência de menos E sobre C é zero, então divergência de E é zero. E aí, se eu pegar a rotacional de B, vai ficar rotacional de menos E sobre C.
igual a 1 sobre C ao quadrado, ddt do E, que é CD. Então, isso aqui vai ficar rotacional de E, então aqui esse C2 com esse C cancela aqui, esse C cancela com esse C. Então, fica rotacional de E igual a menos ddt. Então, no VAR, as equações de Maxwell têm essa simetria discreta, que é E sobre C se transforma em D, e D sobre C e D se transforma em menos E sobre C. Isso é chamada simetria de dualidade. Então, é uma simetria discreta importante, que depois, na década de 90, Dirac percebeu isso. Por quê? Porque Dirac, em 1931, ele estava interessado, desde 1931, desde 1928, quando ele escreve a equação dele, ele estava interessado em saber se realmente o elétron era uma partícula elementar ou composta. Ele já tinha uma desconfiança, uma intuição de que, como o próton, as partículas conhecidas na época eram o elétron e o próton é muito mais macio do que o elétron, mas tem a mesma carga, exatamente a mesma carga, com sinal trocado, ele imaginava que o próton pudesse ser uma espécie de antielétron em estado excitado, que na relatividade, né, é igual a índice 2. Então, se uma partícula tem massa muito grande, é porque ela deve ter uma energia de repouso muito grande. Então, Dirac imaginava que o elétron tinha carga menos E e o próton, muito mais robusto, tinha carga mais E. Menos E mais E. Então, ele imaginava, se o próton é tão robusto, cerca de 2.000 vezes mais macio do que o elétron, será que o próton tem estrutura? O próton talvez não seja uma partícula tão elementar. Deve haver algum agrupamento de partículas ali que se unem, tem essa energia de ligação muito alta e dão a massa do próton. E o elétron, não. Então, o próton poderia ser, mas a carga é igual, só muda o sinal. Então, ele achou, será que não existe uma coisa partícula de Paris? Isso aí em 1928, 1929. Em 1930, ele escreve aquele famoso artigo dele sobre o próton, da próton. Esse artigo é um artigo simples, de 2 páginas, sem equação, só um tratado, né? Sobre o que fosse o próton, quais eram as propriedades que ele via do próton em relação ao elétron. Quando ele vai em 1931, então ele vai analisar seriamente essa questão. Será que se o elétron, se o próton é tão mais macio, se ele é composto, talvez o elétron seja. E aí ele vai olhar o elétron, então vamos ver o que o elétron gera, campo eletromagnético. Então, ele coloca essa questão, ele coloca, eu vou estudar a eventual composição do elétron olhando as equações de Maxwell, olhando a estrutura de divergência das equações de Maxwell, como ele coloca o problema matematicamente. E aí ele observa que, e aí tinha uma outra questão que ele queria entender, né, que as 3 partículas conhecidas na época eram o elétron, o próton e o fóton. Essa com carga menos E, essa com carga mais E e essa com carga 0 vezes E. Então ele fala, as partículas conhecidas na natureza, nós estamos falando de 1931, têm cargas menos 1, mais 1 e 0 múltiplos de E. Por que as cargas estão aparecendo nessa réplica quantizada? Múltiplos de uma grandeza fundamental. Menos E mais E. Essas 2 partículas são tão diferentes, essa tem interação nuclear, essa não tem. Mas do ponto de vista eletromagnético, elas têm a mesma carga, mas só que a massa é muito diferente. Então, ele achava que isso não era uma casualidade, isso deveria ter uma explicação por trás. Então ele vai querer entender por que a carga também é quantizada. E será que justamente o fato da carga ser quantizada não é a indicação de que existem algumas estruturas menores que podem estar levando a esses valores aqui? E aí ele percebe que tem uma assimetria nas equações de Maxwell, com fontes. Quer dizer, quando aqui eu coloco a carga e aqui nós não colocamos nada, ele fala, eu estou quebrando uma simetria que essas equações no vácuo devem ter. Então, a vida, assim, a trajetória do Dirac, eu até mandei um artigo para vocês, né? Ela é sempre baseada na noção de simplicidade e simetria. Se no vácuo elas são simétricas, por essa dualidade, existe essa simetria de dualidade no vácuo, por que na presença de matéria essa dualidade é perdida? Então, será que a dualidade é perdida ou nós que não estamos vendo alguma coisa?
A cabeça dele funcionava assim. Para ele, a matemática era mais importante do que o experimento. Tá? Ele nunca negou que a física fosse uma ciência também experimental. Mas ele dizia, não é só experimental. A física é uma ciência especulativa, é uma ciência filosófica, é uma ciência metafísica, é uma ciência experimental. Ele fala, a natureza é muito matemática. Então, se a matemática nos dá alguma coisa, não vamos assim colocar a nossa intuição acima da matemática. Vamos deixar que a matemática nos conduza e a gente vai ajeitando a nossa intuição com a matemática. Eu acho que ele tinha razão. Ele tinha acabado quase de fundar a mecânica quântica, e a mecânica quântica é tudo menos intuitivo. Quem nasce com intuição quântica não conhece. A gente custa sair de Aristóteles. Para virar Galileano já é uma porrada só. Imagina sair de Galileu e daí para Planck. Mais difícil ainda, né? Eu não conheço ninguém que nasceu tendo intuição quântica. Às vezes eu já vi até gente que intuitivamente entendeu. Eu entendia, para mim velocidade e força é a mesma coisa. Os três circulares, mas eu já vi gente que intuitivamente, eu já peguei aluno assim, de ensino médio que percebia que tinha alguma coisa entre a força e a velocidade, que era a aceleração. Eu não percebi, acho que tem gente que não percebe, mas agora eu nunca vi ninguém percebeu a portada. Perceber salto quântico, perceber quantização, isso nunca vi, né? Perceber de energia, né? Então, Dirac tinha razão no sentido de que a intuição é muito falha da gente, né? A matemática é muito mais precisa para abordar a natureza e a matemática vai corrigindo a nossa intuição. A gente aprende, depois a gente, todos vocês já olham para o problema de mecânica quântica, já sabe o que fazer isso aqui, você está ganhando intuição, mas a intuição veio porque você fez desenvolvimento formal, matemática, entendeu? E aí a gente acaba se, vamos dizer, mergulhando no formalismo, né? E aí a gente passa a chamar isso de intuição, porque não é verdade. Então, ele falou, pô, se no vácuo tem essa simetria, e na presença de matéria não tem, é porque isso pode ser até uma limitação experimental, porque as equações de Maxwell foram construídas com base fenomenológicas. Então ele falou, não, deve ter alguma coisa. Se tem carga aqui, então pode ter carga aqui também. Agora, se a presença dessa carga aqui gera essa corrente de deslocamento aqui, essa corrente elétrica aqui, a presença dessa carga magnética aqui deve gerar uma corrente magnética também aqui. E aí ele fala, bom, agora com isso aqui eu vou refazer as potentialidades, jogando densidade de carga elétrica e densidade de carga magnética sobre C, mexendo aí, e o joga mexendo nessas correntes aqui. Então ele introduziu carga magnética. E aí, quando introduz a carga magnética, claro, aparece o monopolo magnético. E aparecendo o monopolo magnético, naturalmente, essa equação que dá. Quer dizer, a presença do monopolo magnético levou Dirac a essa equação. O produto da carga magnética fundamental. Quer dizer, se aqui ele coloca 1 sobre ε0, uma carga elétrica na origem, um elétron na origem, então, menos zero, uma carga menos zero na origem. E aqui ele coloca uma carga magnética na origem, ele percebe que o produto da carga magnética fundamental da natureza pela carga elétrica fundamental da natureza, ela vai nessa direção, ela é um NH. Então, se você tem uma carga elétrica fundamental, todas as cargas elétricas, uma carga magnética fundamental, todas as cargas elétricas vão ser múltiplos de uma grandeza fundamental. E aí ele começa a associar. Então as cargas são menos 1 mais 1 e 0, porque na verdade existe uma carga magnética. Então ele introduz o monopolo magnético dessa forma. E aí ele recupera a simetria de dualidade. Então ele propõe o monopolo magnético muito porque ele estava convencido, quer dizer, isso é uma convicção filosófica. Aí que eu estava falando com você, Ricardo Alvelli, né? Que existe, a gente tem que perceber que as grandes teorias elas não foram geradas por puro formalismo. Primeiro de tudo, uma teoria tem que ter premissas, né? Hipóteses, né? Que você faz sobre a tua visão de mundo, isso é filosófico. Né? Não foi à toa que Einstein introduziu o constante cosmológico. Einstein só introduziu o constante cosmológico em 1917, porque ele estava convencido filosoficamente de que o universo tinha que ser estático. E aí falou, minhas equações são lindas, mas dão um universo aberto. Não pode. Então ele vai e coloca a constante cosmológica por pura filosofia de vida. Dirac também, a filosofia de vida do Dirac era que a natureza tem uma qualidade matemática. A natureza
ela se comporta de acordo com as leis. Ele era pitagórico, né? Sem vergonha de dizer isso, pitagórico, platônico, tudo, aristotélico, né? Tudo, né? E depois eu já bergsoniano também. Mas, basicamente, ele era pitagórico. A natureza é feita de números. Então, eu disse, se uma coisa acontece no vácuo, o vácuo é o vazio, quer dizer, é onde a natureza é plena, não tem a mão do homem, se não botou carga, não botou corrente. Se tudo acontece ali, agora você está quebrando essa simetria, porque você está diante de um fio elétrico conduzindo corrente. Então, é o homem que está destruindo a simetria. Então, essa é a visão dele, a visão bem platônica, né? Na natureza, a natureza é perfeita, é simétrica. E aí ele introduz, por essas razões, ele introduz um monopólio magnético, resolve o problema da quantização da carga, mais ainda, prevê a antimatéria. Então, nesse trabalho de 31, ele faz três coisas em uma. Ele compreende a quantização da carga, introduz uma nova forma de matéria, que é o monopólio magnético, e introduz uma outra forma de matéria, que é a antimatéria também, nesse estilo. Então, ele faz três resultados em uma por convicção filosófica, de que a natureza ela tem que ter essa dualidade. O eletromagnetismo, ele é dual. E vira B, B, ele falava, se pelas transformações de Lorentz E vira B, B vira E, por que então tem essa quebra de simetria tão violenta nas equações de Maxwell? Né? Parece que o setor elétrico, o setor magnético aqui, né, privilegiado em relação ao setor elétrico. Então, eu achava, isso aí não pode ser, as equações têm que ser simétricas. Então, era a filosofia da simetria. Na organização matemática da natureza. E aí ele resolve tudo. Então, essa é a simetria de dualidade. Tá? Essa é a historinha da simetria de dualidade. Depois isso evoluiu na década de 90, final, a partir de 96, 97. Isso entrou forte nas teorias de Super e Yang-Mills, e hoje se acredita que talvez, se está trabalhando para que a solução do problema do confinamento dos quartos, até hoje não se tem nenhuma teoria física diga por que os quartos são confinados. A PCD, ela assume, ela pressupõe o confinamento, dizendo que todos os estados físicos são simplemente de corpo, que os quartos não existem em estado livre. Mas isso é uma pressuposição, nunca se demonstrou confinamento naquele tempo. Então, uma das buscas do confinamento hoje é pela dualidade. Se a gente pega agora uma teoria de Super Yang-Mills, Yang-Mills, que já é uma generalização do eletromagnetismo, e além de incorpora a supersimetria, a gente tem uma série de dualidades muito interessantes que nos começam a ensinar o caminho da prova do confinamento. Então, a prova do confinamento está em andamento muito por conta dessa simetria de dualidade que Dirac trouxe lá para o eletromagnetismo. Tá? Então, a questão, a única simetria que fica faltando, a questão da tua pergunta, é verificar se a gente consegue ter dualidade nas equações de Yang-Mills. Certo? Então, verificar se há dualidade. Tarefinha, estudar a dualidade nas equações de Gambini-Puri. Só para finalizar, eu dei a referência do Gambini-Puri, que faltou um marco. É o seguinte, eu vou dar uma referência para vocês, esse trabalho aqui nosso ainda nem saiu dos arquivos. O meu colega, amigo lá no Chile, está colocando os arquivos amanhã, mas o que a gente fez aqui, eu vou deixar como tarefa para vocês, a gente não existia na literatura, a gente precisou de algumas coisas, a gente foi ver na literatura que não existe uma formulação de Gambini-Puri em forma covariante. Então, o que a gente mostrou, o que eu queria dizer a vocês, já que a gente estudou eletrodinâmica anteriormente, e aí a gente agora passou no Gambini-Puri, viu que no Gambini-Puri tem uma quebra da simetria de Lorentz. Por quê? Porque essa equação aqui foi alterada, mas essa não. Então, a relatividade, ela mistura essas duas equações. Mas Gambini-Puri mexeu só aqui, não aqui. Então a gente imaginou, bom, se Gambini-Puri quebra a simetria de Lorentz, pode ser que haja uma anisotropia. Então eu estou colocando para vocês aqui as equações, quer dizer, a formulação, da mesma forma que a gente mostrou aqui, quando tem aquela anisotropia V, a gente introduziu uma formulação covariante para aquele vetor de anisotropia V, a gente agora vai ver o seguinte, que na verdade Gambini-Puri tem uma anisotropia. Então, existe uma anisotropia por trás do Gambini-Puri. Por isso que há a quebra da simetria de Lorentz. Então, eu estou colocando aqui para vocês, vou botar aqui, a forma que a gente entendeu isso. Por exemplo, o F' de Maxwell é esse aqui. Esse aqui, vamos botar F', vamos botar aqui Maxwell.
rotacional covariante do potencial. Nós entendemos foi que para ir para Gambini Pooling eu preciso definir um novo F mini. Vou botar aqui G de Gambini, P de Pooling. Que vai ser o próprio F mini de Maxwell. Mas agora, a dimensão planckiana, ela vai entrar aqui. Vai aparecer o parâmetro alfa sobre 2. Aqui vai aparecer o Key de Planck. E aqui vai aparecer da anisotropia, vai aparecer um vetor de onde, vamos já dar os valores de alfa, a gente percebeu que para ir para Gambini Pooling eu preciso sair de Maxwell e introduzir a correção planckiana. Só que a correção planckiana ela aparece necessariamente associada a um vetor, a um quadro vetor. E aí está a anisotropia. Então esse quadro vetor aqui, esse quadro vetor, ele capa, né? É um quadro vetor fixo que expressa, né? Que traduz uma anisotropia no espaço-tempo. Então, o efeito planckiano, né? É também visto através, deve ter no espaço-tempo algum vetor que acompanha, né? Porque o Gambini Pooling, eles deixaram as equações de Maxwell fechadas, né? Abertas, assim. E aí não se percebia, a gente queria mostrar que tem uma anisotropia escondida ali dentro, né? E aí a gente percebeu que talvez esse vetor, bom, com isso aqui, fazendo essa redefinição, então o field strength deixa de ser simplesmente dmi menos dmi, mas o field strength passa a depender das próprias derivadas dos Fs. Aqui, na verdade, são derivadas dos campos, né? Então é uma coisa mais tem uma certa estrutura e relembra a não linearidade. E o lagrangiano de Maxwell, então, o lagrangiano de Gambini Pooling, ele acaba sendo menos um quarto do F mini de Gambini Pooling, vou dizer F Gambini Pooling, mini, F Gambini Pooling, mini, exatamente como se fosse Maxwell. Claro, aí vai ter, quando esse pedaço interferir com ele, vai ser o quadrado disso tudo. Mas o quadrado, o primeiro vai dar exatamente Maxwell. E aí mais as correções, né? E aqui vamos botar mais esses termos aqui. Aqui vem um parâmetro Ψ sobre 2, comprimento de Planck. Aí aqui vem NK. FK. Então, esse lagrangiano aqui, junto com aquele F lá, vai reproduzir as equações de Gambini Pooling. E se nós fizermos o seguinte,
Gamma Puri, né? É obtido se esse quadro vetor, a anisotropia, a gente percebe, ela está toda na direção temporal. Então esse quadro vetor, ele não tem componente espacial, ele privilegia a direção temporal em relação às direções espaciais. E deixa eu ver aqui, a gente botou esses parâmetros aqui, que mostra o seguinte. Então é isso, alfa mais 2A igual a 0, sigma dos alfa igual a menos 1, menos alfa sobre 2 mais delta igual a menos 1. Então a gente consegue expressar todos os parâmetros em função de alfa. Então com essa escolha aqui de parâmetros e com essa anisotropia aqui, a gente reproduz Gambito. Por que eu estou colocando isso para vocês? Porque existe uma anisotropia aqui. Então eu vou deixar como tarefa para vocês, é um exercício longo, mas um exercício factível, é fácil, só que é longo, que é fazer o princípio variacional, né? Então, a tarefinha vai ser, que aí vai obrigar vocês a mexer bastante com essa, vamos dizer, um pouco com esse ferramentalzinho do espaço do Minkowski. A tarefa seria fazer a variação do Lagrangiano de Gambito Puri, né? E obter pelo princípio variacional as equações de campo de forma covariante. Quer dizer, as equações de Gambito Puri que eu dei para vocês hoje, elas estão escritas em termos do campo elétrico e do campo magnético. Com essa tarefinha aqui, vocês vão fazer o mesmo exercício que vocês fazem para Maxwell. Quando a gente sai das equações de Maxwell e escreve as equações de Maxwell desse modo aqui, em forma covariante, né? Agora a gente vai fazer o mesmo exercício aqui. Vamos escrever pegar esse F aqui e esse Lagrangiano, fazer a variação e chegar aos análogos dessas equações aqui no caso de Gambito, certo? Então fica como tarefa aqui, quem desejar fazer. Bom, então, na próxima aula, hoje a gente falou sobre Gambito Puri, que é um exemplo interessante. Na próxima aula, vamos falar também, tem um Physical Review Letters que saiu em 2003, muito interessante, desse tema, que é justamente a eletrodinâmica de Myers-Postkalov, que é uma eletrodinâmica também com modificações ultravioleta, né, na região das relações de dispersão. Então vamos falar de um eletromagnetismo muito interessante também, que não é advindo da loop quantum gravity, não vem da estrutura quântica do espaço-tempo, mas vem da estrutura quântica da gravidade, não do espaço-tempo, mas da própria gravidade. E isso vai dar para nós um eletromagnetismo modificado com as relações de dispersão interessantes que também estão sendo buscadas, estão sendo utilizadas na astrofísica, que é a eletrodinâmica de Maxwell-Postkalov. Então, provavelmente essa aula aqui não vou dar na semana que vem, porque quinta-feira o Léo começa. Então, provavelmente essa aula aqui, no
meio do domingo, eu combino com vocês, provavelmente essa aula aqui vai ser na aula de sábado, dia 11. Tá? Então, só recapitulando, né? O Léo fica com a aula de quinta, metade da aula de sexta, e no sábado eu pego para finalizar isso aqui, para depois a gente já começar a estudar as eletrodinâmicas nucleares, tá bom? Obrigado pela atenção de hoje, a aula foi longa, desculpa. Gente,